No dia do meu casamento, sofri um misterioso acidente e fiquei em coma. Desligue-a, finalmente poderei fugir com todo o seu dinheiro, disse meu marido a uma enfermeira. Mas ele esqueceu um pequeno detalhe, e pagou por toda a sua maldade da pior maneira possível. Cândido era um jogador de pôquer. Desde jovem, havia aprendido que sua habilidade com as cartas e seu carisma podiam levá-lo longe, mas não de uma maneira muito honesta. Sua estratégia não era apenas jogar bem, mas também encontrar mulheres ricas que o sustentassem. Com um sorriso encantador e um ar de mistério, ele havia conseguido o que muitos considerariam impossível: conquistar corações e, ao mesmo tempo, se apropriar de fortunas alheias. A primeira vez que ele fez isso foi quase por acidente. Conheceu Marta, uma mulher rica e solitária, em uma dessas partidas privadas em um clube luxuoso. Marta ficou fascinada com sua destreza na mesa de jogo e, sobretudo, com a confiança que ele irradiava. Pouco tempo depois, estavam saindo juntos. Cândido a enchia de atenção e prometia uma vida cheia de emoções. Marta estava disposta a gastar o que fosse necessário para mantê-lo por perto, e foi exatamente isso que Cândido aproveitou. Em questão de meses, Marta estava afogada em dívidas e com sua fortuna desaparecida. Quando ela mais precisou dele, ele simplesmente foi embora, deixando-a na ruína. Depois desse episódio, Cândido decidiu que era melhor procurar novas oportunidades em outro lugar. Deixou o país, as dívidas e os problemas para trás e se instalou em uma nova cidade, pronto para recomeçar. Foi lá que conheceu Irene. Irene era tudo o que Cândido precisava: inteligente, bonita e, acima de tudo, de família rica. Seus pais tinham negócios prósperos, e embora Irene não fosse ostentosa, Cândido sabia reconhecer os sinais de uma vida confortável e cheia de privilégios. Ela era o próximo alvo perfeito. O primeiro encontro foi casual, ou pelo menos foi isso que Cândido fez parecer. Ele a observou por dias antes de decidir se aproximar. Viu-a na cafeteria que ela frequentava, sempre com um livro nas mãos, e estudou seus gestos, seus sorrisos, sua maneira de falar com o garçom. Sabia que precisava ser cuidadoso, que não podia se precipitar. Quando finalmente se apresentou, fez parecer que era uma coincidência, como se o destino os tivesse colocado no mesmo lugar ao mesmo tempo. Desculpe, esse livro é do Murakami? Perguntou Cândido com um sorriso intrigante, apontando para a capa que Irene segurava. Irene levantou o olhar e encontrou um homem de aparência confiante, com um sorriso caloroso que desmontava qualquer defesa. Assentiu lentamente, surpresa pelo interesse repentino. Sim, é. Você o conhece? Respondeu, sem saber que essa pergunta era o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Cândido sentou-se ao lado dela, e a conversa fluiu de uma maneira tão natural que Irene se sentiu confortável instantaneamente. Falaram sobre livros, música, viagens. Tudo nele parecia autêntico, desde o riso até a forma como ele ouvia cada palavra que ela dizia. Mas por trás daquela fachada havia algo mais sombrio, algo que Irene não podia nem imaginar. Cândido sabia exatamente o que dizer, como olhar para ela, como fazê-la se sentir especial. Com o tempo, o relacionamento floresceu. Cândido sempre se mostrou atencioso, sempre presente, enchendo-a de detalhes e promessas de um futuro juntos. Irene, que nunca tinha tido um relacionamento tão intenso, apaixonou-se profundamente. Pouco a pouco, Cândido foi se inserindo na vida dela, conhecendo seus amigos, conquistando a simpatia dos pais dela. Tudo estava indo conforme o planejado. Quando finalmente a pediu em casamento, fez isso de uma maneira espetacular, em um restaurante elegante e sob as estrelas. Irene aceitou com lágrimas nos olhos, convencida de que estava prestes a iniciar a fase mais feliz de sua vida. Mas para Cândido, aquilo era apenas o próximo passo para se aproximar do que ele realmente queria: a fortuna da família de Irene. Nos dias anteriores ao casamento, Irene começou a notar certos sinais, pequenas coisas que não pareciam se encaixar totalmente. Cândido evitava certos assuntos, especialmente os relacionados ao seu passado. Sempre encontrava uma desculpa perfeita para não falar de sua família ou de seus antigos relacionamentos. Irene tentava não dar importância, pensando que talvez fossem apenas nervos pré-matrimoniais, mas no fundo havia uma voz que lhe dizia que algo não estava certo. Essa voz tornou-se impossível de ignorar no dia da chamada anônima. Não se case com esse homem, por favor. Ele não é quem diz ser, disse uma voz feminina do outro lado da linha. Irene sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras. A voz era familiar, e o tom era de um desespero genuíno. Quem é você? O que quer dizer com isso? Perguntou Irene, tentando manter a calma. Sou a mãe da Marta. Minha filha foi a primeira vítima de Cândido. Não posso deixar que aconteça o mesmo com você, respondeu a voz, carregada de dor e urgência. Ele não é o homem que diz ser. Por favor, ouça. Marta ficou destruída depois do que ele fez com ela. Cândido a deixou na ruína, manipulou-a, e quando ela não tinha mais nada, ele foi embora sem olhar para trás. Irene ficou paralisada, incapaz de processar a magnitude do que acabará de ouvir.
Lembrou-se de como Cândido evitava falar sobre seu passado e como sempre mudava de assunto quando mencionavam sua vida antes de conhecê-la. Sentiu seu coração afundar, uma mistura de tristeza e medo a invadiu. Mas como você sabe que sou eu? Como soube que eu estava prestes a me casar com ele? Perguntou Irene, mal conseguindo conter o tremor em sua voz. Tenho te procurado, porque soube que Cândido faria de novo. Vi as fotos, as publicações sobre seu noivado. Sei que isso é repentino, mas se você já amou alguém, se já se importou com alguém além de você mesma, saberá que eu não podia ficar de braços cruzados. Minha filha sofreu, Irene. Sofreu como ninguém deveria sofrer. Não deixe que o mesmo aconteça com você. Cândido não é o empresário que finge ser, ele é um jogador de pôquer com vícios e mentiras. A linha ficou em silêncio por um momento. Irene sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Lembrou-se de cada gesto, cada olhar, cada palavra de Cândido. Tudo parecia fazer sentido agora, mas da maneira mais dolorosa possível. Ela não podia ficar de braços cruzados. Não podia ignorar o que acabará de ouvir. No dia seguinte, Irene decidiu entrar em contato com a mãe de Marta. Precisava conhecer a verdade diretamente. Marcaram de se encontrar em um pequeno café longe do burburinho da cidade. Quando Irene chegou, viu uma mulher com semblante cansado, mas firme. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, mas também de determinação. Obrigada por vir, disse a mulher enquanto Irene se sentava à sua frente. Eu não podia ignorar o que você me disse, respondeu Irene. Preciso saber tudo o que aconteceu com sua filha. A mãe de Marta assentiu lentamente e começou a contar a história. Falou sobre como sua filha conheceu Cândido, como ele se infiltrou na vida dela, prometendo-lhe o mundo. A maneira como ele a fez se endividar, como a manipulou para que gastasse tudo o que tinha. Marta tinha sido uma mulher forte e brilhante, mas Cândido levou ao limite, e quando ela já não podia dar mais nada, ele simplesmente desapareceu, deixando-a arrasada e sem nada. Não quero que você passe pelo mesmo, Irene. Sei que ele parece um homem encantador, mas por trás dessa fachada há apenas interesse. Ele não ama ninguém além de si mesmo, e quando você não for mais útil para ele, fará o mesmo com você, advertiu a mulher com a voz trêmula. Irene ficou em silêncio, sentindo como o peso das palavras a esmagava. Tudo o que ela acreditava sobre Cândido começava a desmoronar. Sentia um nó no estômago e uma dor profunda no peito. Sabia que precisava enfrentar Cândido, mas também sabia que deveria estar preparada para tudo o que viesse. Pela primeira vez, compreendeu que sua vida, seu futuro, estava em perigo. E ela não permitiria que ninguém a destruísse como destruíram Marta. Irene havia passado a noite em claro, refletindo sobre tudo o que havia descoberto. As palavras da mãe de Marta continuavam ecoando em sua mente, como um som impossível de apagar. Cândido não era o homem que ela pensava, e a dor dessa realidade estava consumindo-a pouco a pouco. Sentia-se traída, enganada, mas também determinada a descobrir toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Naquela manhã, levantou-se com uma clareza que não sentia antes. Não se casaria até que todas as suas dúvidas estivessem completamente resolvidas. Logo cedo, ligou para Cândido e pediu que se encontrassem em seu apartamento. Não podia esperar mais, não podia viver mais com aquela incerteza. Cândido aceitou com um tom despreocupado, sem suspeitar que Irene estava prestes a confrontá-lo com uma verdade que ele acreditava estar enterrada. Quando chegou, trazia o mesmo sorriso confiante de sempre, mas Irene já não conseguia ver nele o homem por quem havia se apaixonado. Via um estranho, um impostor. O que houve, meu amor? Perguntou Cândido ao entrar, notando a seriedade no rosto de Irene. Irene respirou fundo, tentando manter a calma. Não queria que ele visse a dor em seus olhos, não queria dar-lhe a satisfação de saber o quanto a havia machucado. Precisamos conversar, Cândido. Há algo que preciso saber, algo que não posso ignorar, disse ela, apontando para o sofá para que ele se sentasse. Cândido sentou-se com uma atitude relaxada, mas havia uma leve tensão em seu olhar. Irene percebeu isso, e isso a incentivou a ser mais direta. Ontem recebi uma ligação, começou Irene, fixando os olhos nele. Era a mãe de Marta. Ela me contou sobre sua relação com a filha dela, sobre o que você fez com ela. Quero saber a verdade. Quero ouvir sua versão, sem mentiras. Cândido piscou, claramente surpreso. Sua expressão mudou de despreocupação para incredulidade, em seguida, para algo que Irene nunca tinha visto antes: medo. Ele tentou se recompor, endireitando-se no sofá e esboçando um sorriso nervoso. Irene, isso é um mal-entendido. Marta e eu tivemos um relacionamento, sim, mas as coisas não foram como a mãe dela te contou. Ela sempre me culpou pelos problemas financeiros de Marta, mas a verdade é que Marta já tinha muitos problemas antes de me conhecer, disse Cândido, tentando soar convincente.
Mas Irene não estava disposta a se deixar manipular. Já tinha ouvido o suficiente. Havia visto a dor nos olhos da mãe de Marta, a tristeza em sua voz. Sabia que havia algo mais, algo que Cândido ainda escondia. Não minta para mim, Cândido, disse Irene, com a voz tremendo levemente. Não quero desculpas, quero a verdade. Se você não pode ser honesto comigo agora, então isso termina aqui. Cândido ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto perdendo toda expressão. A máscara de confiança que ele sempre usava parecia desmoronar diante dos olhos de Irene. Finalmente, ele suspirou e abaixou o olhar. Tudo bem, vou te contar a verdade, disse em voz baixa, quase como se fosse doloroso admitir. Sim, estive com Marta por causa do dinheiro dela. Não começou assim, no começo pensei que realmente amava, mas as coisas mudaram. Fiquei sem trabalho, e ela tinha uma vida que eu não podia manter sozinho. Tornei-me dependente, e quando as coisas ficaram complicadas, eu não sabia como sair, então fui embora. Deixei ela. E sim, a deixei na ruína. Mas eu não planejei tudo desde o início. Não sou um monstro, Irene. Irene sentiu seu coração se partir enquanto ouvia a confissão. Cada palavra era como uma facada. Não podia acreditar que o homem com quem planejava passar a vida estivesse dizendo aquilo, e pior, que parecia justificar tudo como um simples erro. E eu? O que sou para você, Cândido? Perguntou ela, as lágrimas começando a se acumular em seus olhos. Apenas mais um alvo? Apenas mais uma mulher de quem você pode se aproveitar? Cândido balançou a cabeça rapidamente, os olhos suplicando. Não, Irene, você não é isso. Eu te amo, de verdade. Com você é diferente, eu quero uma vida com você, quero deixar tudo isso para trás, te prometo. Posso mudar. Farei o que for necessário para te provar que sou sincero, disse ele, aproximando-se dela, tentando segurar sua mão. Mas Irene se afastou, levantando-se do sofá. As lágrimas já corriam por seu rosto, e ela não podia suportar que ele a tocasse. Tudo parecia uma mentira. Cada gesto, cada promessa. Precisava de tempo, precisava de espaço para pensar. Não posso fazer isso, Cândido. Não posso me casar com você enquanto ainda houver mentiras entre nós. Preciso de tempo para processar tudo isso, e você precisa provar que realmente quer mudar. Não sei se poderei te perdoar, mas sei que agora não posso seguir com esse casamento, disse Irene, com a voz firme apesar da dor. Cândido assentiu lentamente, seus olhos cheios de desespero. Por favor, não me deixe, Irene. Me dê uma chance de consertar isso. Farei o que for necessário. Eu prometo, insistiu, mas sabia que não havia mais nada que pudesse dizer. Irene o olhou uma última vez, tentando encontrar o homem por quem havia se apaixonado, mas tudo que via era um estranho, alguém que havia escondido sua verdadeira natureza atrás de uma fachada cuidadosamente construída. Ela se virou e saiu do apartamento sem olhar para trás, deixando Cândido sozinho na sala. Ao sair para a rua, Irene respirou fundo, deixando o ar fresco preencher seus pulmões. Ela se sentia despedaçada, mas também livre. Tinha tomado a decisão mais difícil de sua vida, mas sabia que era certa. Não podia continuar com uma mentira, não podia construir seu futuro sobre uma base tão frágil e enganosa. Ainda não sabia o que faria, ainda não sabia se algum dia poderia perdoar Cândido, mas tinha certeza de uma coisa: sua vida era dela, e ela não deixaria mais ninguém destruí-la. Com lágrimas nos olhos e o coração ferido, Irene foi em direção ao seu carro. Precisava do consolo de sua família, do apoio de seus pais que só eles poderiam dar. Entrou no carro, ligou o motor e começou a dirigir em direção à casa dos pais. Cada quilômetro percorrido parecia clarear sua mente um pouco mais, como se o simples ato de se afastar da mentira estivesse devolvendo uma parte dela mesma. A estrada estava tranquila, quase sem trânsito naquela hora da tarde. Irene olhava para frente, mas em sua mente as imagens de sua conversa com Cândido voltavam repetidamente. Lembrava-se dos olhos dele cheios de súplica, de suas tentativas de justificar o injustificável. Uma mistura de tristeza e raiva tomava conta dela, e a cada respiração ela tentava se acalmar, concentrar-se no caminho. Mas então, num instante, tudo mudou. Um brilho de luz à direita, o som de uma buzina, e antes que pudesse reagir, um veículo surgiu do nada, cruzando inesperadamente seu caminho. Irene virou o volante desesperadamente, tentando desviar do impacto, mas era tarde demais. O impacto foi brutal, o som de metal contra metal encheu o ar, e o carro de Irene foi lançado para o lado da estrada. Tudo aconteceu em questão de segundos, mas para Irene parecia que o tempo havia parado.
Ela sentiu o corpo sendo arremessado contra o banco, as luzes piscando, o mundo girando fora de controle. Depois, um silêncio absoluto. A escuridão a envolveu enquanto sua consciência se apagava, deixando tudo em um vazio frio e distante. O acidente não passou despercebido. Alguns motoristas que passavam pararam imediatamente e ligaram para os serviços de emergência. O caos tomou conta da estrada enquanto várias pessoas corriam para o carro de Irene, tentando ver se a motorista estava bem. Dentro do veículo, Irene estava inconsciente, seu rosto com cortes leves e sua respiração mal perceptível. O telefone celular que ela havia deixado no banco do passageiro tocava insistentemente. Era sua mãe, preocupada porque Irene ainda não havia chegado em casa. Quando os serviços de emergência chegaram, rapidamente retiraram Irene do carro. Os paramédicos trabalhavam com precisão e urgência, estabilizando-a antes de levá-la rapidamente ao hospital mais próximo. Um deles, enquanto acomodava na maca, não pôde deixar de sentir uma pontada de tristeza ao ver o vestido elegante que ela ainda usava, como se a vida de Irene tivesse sido interrompida no meio de um momento importante. Horas depois, no hospital, os médicos informaram os pais de Irene sobre seu estado. Eles haviam chegado apressados, cheios de pânico e desespero ao receber a notícia do acidente. A médica, com uma expressão grave, mas calma, explicou que Irene havia sofrido um traumatismo crânioencefálico e estava em coma. Não podiam dar garantias, não podiam dizer quando ou se ela acordaria. Tudo dependia de como seu corpo responderia nas próximas horas e dias. A mãe de Irene desabou nos braços do marido, seus soluços enchendo o corredor do hospital. Tudo que ela queria era que sua filha ficasse bem, que pudesse abrir os olhos e dizer que tudo estava bem. O pai de Irene, com os olhos cheios de lágrimas contidas, segurou a mão da esposa e a conduziu até o quarto onde sua filha estava. A visão de Irene conectada às máquinas, com os olhos fechados e uma expressão serena, foi demais para ambos. Sentaram-se ao lado dela, cada um segurando uma de suas mãos, enquanto sussurravam palavras de encorajamento, rezando para que Irene pudesse ouvi-los, para que soubesse que não estava sozinha. Enquanto isso, em seu apartamento, Cândido olhava para o telefone uma vez e outra, esperando uma ligação, uma mensagem, qualquer coisa de Irene. A incerteza estava deixando-o louco. Ele sabia que havia arruinado tudo, mas ainda tinha esperança de poder consertar as coisas. Ele não sabia que, naquele exato momento, a mulher que dizia amar estava lutando por sua vida, presa em um sonho do qual ninguém sabia se ela despertaria. Irene estava deitada na cama do hospital, seu corpo imóvel, seu rosto sereno, mas, por dentro, sua mente permanecia ativa, presa em uma espécie de limbo. Tudo era escuro e, embora ela não pudesse mover um único músculo, podia ouvir as vozes ao seu redor, sentir as presenças próximas. A voz suave de sua mãe, as palavras de encorajamento de seu pai. Eles estavam lá todos os dias, sem falta, segurando sua mão e rezando por sua recuperação. Eram seu conforto, a centelha que a mantinha agarrada a esse tênue fio que conectava sua consciência ao mundo exterior. Contudo, ela também ouvia outras vozes, vozes que não traziam conforto, mas um medo profundo e crescente. Cândido chegou uma tarde, como se fosse apenas mais uma visita, mas Irene sentiu algo diferente no tom dele, algo que não se parecia em nada com a doçura das vozes de seus pais. Ele se aproximou da cama dela e, com um suspiro pesado, segurou a mão de Irene. A voz que saiu de sua boca não era a de um homem preocupado com sua noiva, mas a de alguém irritado com sua própria má sorte. Irene, você não pode fazer isso comigo, disse ele, apertando sua mão com firmeza. Você não pode morrer, entendeu? Gastei muito dinheiro naquele anel, e isso não era o que planejamos. Eu fiz um esforço. Você não pode simplesmente me deixar aqui, não depois de todo o trabalho que tive. As palavras de Cândido ecoaram na escuridão da mente de Irene. Eram frias, desprovidas de qualquer amor. Cada sílaba era um tapa invisível, uma nova confirmação de que aquele homem não via seu valor, mas apenas o reflexo de seus próprios interesses. Irene sentiu uma pontada de angústia, uma mistura de tristeza e frustração que a aprisionava ainda mais naquele limbo de escuridão e silêncio. Depois, veio um silêncio, longo e desconfortável, quebrado apenas pelo bip constante das máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Irene, presa em seu corpo imóvel, sentia a tensão no quarto. Cândido soltou sua mão e começou a andar de um lado para o outro, como se estivesse tentando encontrar uma solução. Foi então que a porta se abriu e alguém entrou no quarto. Era uma enfermeira. Irene a reconhecia pela suavidade de seus passos e pela rotina meticulosa com que revisava as máquinas e os cabos que a mantinham viva. Mas algo foi diferente dessa vez.
Cândido a olhou com um sorriso estranho, um brilho manipulador nos olhos que fez Irene, embora não pudesse ver, sentir um calafrio percorrer sua mente. Enfermeira, disse Cândido, com um tom quase amigável, como se quisesse começar uma conversa casual. Sei que vocês estão fazendo o melhor possível aqui, e realmente aprecio o esforço que estão fazendo para ajudá-la a melhorar, mas... Fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Estou disposto a oferecer uma recompensa, algo que possa motivar uma recuperação mais rápida. Entendo que às vezes o processo pode ser longo, mas se conseguirmos acelerar as coisas, ficarei muito grato e disposto a compensar isso generosamente. A enfermeira pareceu hesitar. Irene não podia ver a reação da mulher, mas podia imaginar o conflito em seu olhar. O silêncio ficou pesado, e então Cândido, como se quisesse reforçar seu ponto, acrescentou em um tom mais baixo. Estou falando sério. Posso pagar bem. Não se preocupe com os detalhes. Apenas, faça o que for necessário para ajudá-la a acordar. Quero que ela volte, e estou disposto a pagar o que for preciso. Acho que podemos nos entender, não é? Irene sentiu uma mistura de horror e desespero. Ela sabia o que Cândido queria dizer, sabia que ele não estava oferecendo dinheiro por preocupação genuína com ela, mas porque seu plano, suas mentiras, tudo o que ele havia construído, estava desmoronando a cada dia que ela permanecia em coma. Ouvir essas palavras de sua boca era como um veneno que se espalhava por seu ser, fazendo-a sentir-se ainda mais presa, mais impotente do que nunca. A enfermeira hesitou, seus passos a levaram mais perto da cama de Irene enquanto observava os monitores e o estado da paciente. Finalmente, sua voz se ouviu, embora com uma cautela palpável. Eu não sei se posso fazer algo, senhor. Os médicos têm um protocolo que devemos seguir. Mas, fez uma pausa, como se também estivesse ponderando as opções. Farei o que puder para ajudar. Vou consultar o que for necessário. É tudo o que peço, respondeu Cândido, seu tom voltando a ser afável, quase encantador. E acredite, seu esforço será muito bem recompensado. Apenas certifique-se de que ela acorde. O resto, resolveremos depois. Irene sentia cada palavra como se fossem correntes que prendiam mais profundamente aquela cama. Ela estava presa, ouvindo como a pessoa que dizia amá-la estava disposta a manipular até sua recuperação para seu próprio benefício. As lágrimas que ela não podia derramar ardiam em seu interior, e seu coração batia com uma mistura de raiva e tristeza. Não sabia como faria, mas de alguma forma teria que encontrar uma maneira de lutar contra aquela escuridão. Precisava despertar, precisava voltar. Não por Cândido, não para cumprir nenhum plano, mas para se libertar dele, para ser dona de sua própria vida novamente. Os dias passavam, e embora Cândido voltasse com suas palavras vazias e promessas falsas, Irene também ouvia a voz de seus pais. Eles falavam sobre o futuro, sobre os planos que fariam quando ela acordasse, sobre as férias que tirariam juntos. Sua mãe contava histórias de sua infância, tentando preenchê-la com memórias felizes, com amor verdadeiro. Seu pai lia em voz alta os livros que ela sempre amou, como se a cada palavra ele esperasse devolver um fragmento de seu espírito. Era nesses momentos que Irene sentia algo diferente. Como se uma pequena luz começasse a romper a escuridão, uma luz que a chamava, que a empurrava a continuar lutando. Ela sabia que não podia desistir. Já tinha ouvido o suficiente, já tinha entendido a verdade sobre Cândido, e não podia deixar que ele controlasse seu destino. Ela não iria desistir, não enquanto soubesse que havia pessoas que realmente amavam, que estavam dispostas a esperar o tempo que fosse necessário para vê-la despertar. No meio da escuridão de sua mente, Irene começou a se concentrar nessa luz, na voz suave de sua mãe, nas palavras de seu pai. Precisava se agarrar a tudo que fosse real, a tudo que valesse a pena, e com cada esforço mental, tentava se aproximar mais dessa voz, desse amor. Porque, não importava o quão difícil fosse, ela estava determinada, não deixaria que Cândido ditasse seu destino. A batalha por sua vida estava apenas começando. O plano de Cândido começava a tomar forma de forma mais sombria. Com a intenção de obter o que tanto desejava, ele havia decidido não trilhar esse caminho de mentira sozinho. A enfermeira, que a princípio parecia uma personagem secundária, tornou-se uma peça-chave na estratégia. Era uma mulher astuta, acostumada a lidar com as coisas de forma fria e implacável, exatamente o que Cândido precisava. Uma tarde, Cândido a convidou para um café nos fundos da clínica. Sentaram-se, longe dos olhares curiosos da equipe e dos pacientes. Cândido se inclinou em sua direção, com um sorriso que misturava cumplicidade e cinismo. Escute, tenho uma proposta para você, mas preciso que entenda o que está em jogo, disse ele, olhando intensamente para os olhos escuros da enfermeira.
Quando tudo isso acabar e eu me casar com Irene, vou ficar com tudo que ela tem. Todo o dinheiro dela será nosso, e você será minha esposa. Não há razão para ela ficar com o que não merece, com essa fortuna que ela nem sabe aproveitar. A enfermeira levantou uma sobrancelha, inclinando a cabeça. A ideia parecia louca, até perigosa, mas também excitante. Ela estava cansada de sua vida mundana, sua rotina de turno após turno na clínica, suportando pacientes sem nome e sem história. E o poder, ou pelo menos a promessa dele, tinha um fascínio difícil de ignorar. O que há de tão especial em Irene? A enfermeira perguntou desdenhosamente, deixando escapar um sorriso irônico. Ela parece tão fraca, tão desinteressante. Vou te dizer uma coisa, Cândido, sinceramente, não entendo o que você vê nela. Cândido se recostou e soltou uma risada amarga. Irene está em coma, não vejo nada nela além de uma conta bancária cheia e uma situação fácil de se aproveitar, ele disse ironicamente. Realmente, ela é como uma versão barata da Ugly Betty, tão magra e sem graça. Ela não tem nada do que você tem, meu amor. Beleza, inteligência e uma centelha que me faz querer mais. A enfermeira corou levemente. Havia algo na honestidade crua de Cândido que, embora cruel, a enchia de uma estranha sensação de poder. Era como se fossem dois predadores caçando a presa mais fácil, enredados em um jogo que sabiam que poderia terminar desastrosamente, mas do qual não queriam escapar. E o que eu tenho que fazer? Ela finalmente perguntou, após um longo silêncio que só foi interrompido pelo eco distante dos corredores da clínica. Cândido sorriu, pegando a mão da enfermeira e apertando-a levemente. Por enquanto, quero que você continue sendo meu elo aqui. Preciso garantir que Irene permaneça em coma, inalterada. Ela confia em você, e isso é essencial para o que vem a seguir. Quando eu tiver o anel no meu dedo, será fácil tirar tudo dela. A enfermeira assentiu. Havia uma estranha cumplicidade entre elas, uma espécie de eletricidade que havia surgido com a promessa de vingança e poder. A enfermeira, embora ciente da escuridão que tudo isso envolvia, sentia-se viva como nunca antes. Então é um acordo, ela disse, apertando a mão de Cândido com firmeza. Mas eu quero minha parte quando tudo isso acabar. Não vou arriscar sem receber minha recompensa. Cândido assentiu, aproximando-se para sussurrar no ouvido da enfermeira. Teremos tudo o que queremos. Irene é apenas uma ponte para uma vida melhor, meu amor. E eu prometo a você que quando estivermos do outro lado, ela não existirá mais em nossa história. Ambos riram, um riso sombrio e cúmplice que preencheu o espaço entre eles. Cândido sabia que a enfermeira seria a chave para manter Irene onde ele a queria, em coma, vulnerável, presa em uma teia de palavras doces e mentiras sem fim. Enquanto isso, Irene continuava sem saber que o homem para quem ela havia decidido abrir seu coração conspirava contra ela, junto com o aliado nas sombras. Seu mundo estava cercado por uma névoa espessa, e ela nem imaginava a tempestade que se aproximava. A enfermeira e Cândido se despediram com um olhar cúmplice. A partir daquele momento, a aliança estava selada. A inocente Irene, que acreditava ter encontrado alguém para compartilhar sua vida, estava cada vez mais longe da verdade, enquanto o plano sinistro avançava em meio a risos maliciosos e promessas vazias. Irene não estava tão distante da verdade quanto Cândido e a enfermeira pensavam. Dias antes, seu corpo começou a mostrar sinais de recuperação. Pequenos movimentos em seus dedos, piscadas involuntárias e uma leve mudança na respiração fizeram o corpo médico começar a suspeitar que algo estava mudando. O Dr. Ramírez, um homem comprometido e com um carinho particular por Irene, notou essas melhorias. Ele permaneceu vigilante, atento a qualquer progresso. Numa certa tarde, enquanto Cândido e a enfermeira conversavam no quarto de Irene, eles não perceberam que algo havia mudado. Embora os monitores não mostrassem mudanças significativas, Irene, num canto profundo de sua consciência, começou a ouvir. As vozes chegavam abafadas inicialmente, como um eco distante, mas depois, cada palavra se tornava mais clara e aguda. Não vejo nada nela além de uma conta bancária cheia, dizia Cândido com um riso sarcástico. Sua voz enchia o quarto como uma nuvem escura, mas agora, também se infiltrava na mente de Irene. Ela é apenas um meio para alcançar um fim. As palavras ressoaram, golpeando o coração de Irene. Embora seus olhos continuassem fechados e seu corpo imóvel, sua mente começava a despertar. A traição que estava sofrendo, vinda da pessoa em quem ela havia confiado, a encheu de uma mistura de dor e determinação. Agora, naquele estado de semi-inconsciência, ela jurou a si mesma que não seria a vítima indefesa que Cândido achava que ela era. A enfermeira se inclinou em direção a Cândido e sussurrou algo que o fez soltar outra gargalhada.
Irene, impotente em sua cama, sentiu uma ira crescente acumular-se em seu peito. Ela não podia se mover, não podia falar, mas algo dentro dela estava lutando com todas as suas forças para voltar. A conversa continuou por mais alguns minutos até que, finalmente, ambos saíram do quarto, deixando Irene com sua determinação solitária. Naquela mesma noite, o Dr. Ramírez entrou para fazer suas verificações de rotina. Aproximou-se da cama de Irene e se inclinou para ela, procurando sinais de progresso. De repente, notou algo diferente. Os dedos de Irene se moveram, quase imperceptíveis, mas suficientes para ele entender que algo estava mudando. Irene, se você pode me ouvir, mova os dedos novamente, disse o doutor, com voz baixa e cheia de esperança. Para sua surpresa, os dedos de Irene moveram-se novamente. O doutor sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e um sorriso sincero desenhou-se em seu rosto. Ele sabia que estava diante de um momento crucial. Lentamente, o Dr. Ramírez começou a falar com ela, encorajando-a a se apegar à vida, a continuar lutando. No dia seguinte, Cândido e a enfermeira voltaram ao quarto. A confiança em seus gestos mostrava que eles não suspeitavam de nada sobre o progresso de Irene. Enquanto conversavam sobre os planos para o dinheiro e como seria fácil lidar com tudo uma vez que Irene não fosse mais um problema, o Dr. Ramírez entrou no quarto. "Oh, doutor!" exclamou Cândido com um sorriso forçado. "Estávamos justamente falando sobre o quanto estamos gratos por todo o cuidado que vocês têm dado a Irene." O doutor assentiu sem mostrar muitas emoções. Ele sabia muito mais do que Cândido pensava, e tudo o que queria era garantir que Irene tivesse uma chance justa. Ele se aproximou da cama e se inclinou sobre ela. "Bom dia, Irene", disse ele em voz alta. "Hoje parece ser um bom dia, não é?" Para surpresa de todos, Irene abriu os olhos lentamente. Os olhos de Cândido se arregalaram, e a enfermeira quase deixou cair a bandeja que tinha nas mãos. O Dr. Ramírez sorriu com uma mistura de satisfação e alívio. "Irene, se você pode me ouvir, pisque 2 vezes", disse o doutor. Irene, com o coração batendo forte e a garganta seca, piscou 2 vezes. O momento estava cheio de tensão e surpresa. Cândido tentou disfarçar o desconcerto, mas o medo começava a se infiltrar em seus gestos. Isto é incrível", disse Cândido, tentando soar emocionado. "Meu amor, você está acordando." Irene olhou para ele, embora não pudesse falar, seus olhos transmitiam algo diferente, algo que Cândido não conseguia decifrar. A conexão entre o Dr. Ramírez e Irene foi imediata. Ambos sabiam que havia uma verdade oculta que precisava vir à tona. Naquele momento, Irene soube que o doutor era seu aliado. Nos dias seguintes, o Dr. Ramírez e Irene começaram a traçar um plano em silêncio. À medida que ela recuperava lentamente sua mobilidade, o doutor explicou como poderiam desmascarar Cândido e a enfermeira. Ramírez documentou cada conversa entre os 2 conspiradores, escondendo um microfone no quarto. Irene, por sua parte, fazia um esforço sobre-humano para manter-se alerta, resistindo ao desejo de gritar a verdade a cada momento. Cândido e a enfermeira, alheios à nova realidade de Irene, continuavam suas visitas habituais, seguros de que sua presa ainda estava presa no limbo do coma. Cada palavra, cada riso malicioso, cada detalhe do plano era registrado e levado ao Dr. Ramírez, que esperava o momento preciso para dar o golpe definitivo. Irene, embora fraca, já não era a mulher vulnerável que eles pensavam. Sua dor havia se transformado numa força implacável, numa vontade feroz de recuperar sua vida e, acima de tudo, desmascarar a traição. Ela sabia que esse momento se aproximava e, com o doutor ao seu lado, se preparava para enfrentar aqueles que, em sua avareza, a haviam subestimado. O Dr. Ramírez estava pronto. As evidências que ele havia coletado sobre Cândido e a enfermeira eram contundentes, e ele sabia que não podia permitir que Irene continuasse sendo manipulada e maltratada. Irene, por sua vez, havia recuperado grande parte de sua mobilidade, embora cada movimento custasse um esforço monumental. No entanto, nada poderia dobrar a força de sua vontade. A traição de Cândido a havia deixado despedaçada, mas, ao mesmo tempo, mais determinada do que nunca. Numa manhã, enquanto o sol se filtrava pelas persianas do quarto, o Dr. Ramírez se inclinou para Irene e sussurrou: "Hoje é o dia, Irene. Reunimos provas suficientes e a polícia está pronta para intervir. Tudo o que precisamos é da última peça, e tenho certeza de que hoje conseguiremos." Irene olhou nos olhos dele, e com um olhar cheio de gratidão e determinação, assentiu levemente. Ela sabia que este era o momento em que precisava enfrentar a realidade, não apenas para salvar a si mesma, mas para pôr fim ao jogo cruel de Cândido e da enfermeira.
O Dr. Ramírez levantou-se e verificou o equipamento escondido, certificando-se de que tudo estava no lugar. Cada palavra, cada sussurro seria registrado. Não demorou muito para que a porta do quarto se abrisse lentamente. Cândido entrou com uma expressão que pretendia ser afetuosa, mas que já não podia enganar Irene. Atrás dele, a enfermeira fechou a porta, deixando cair a máscara de profissionalismo e mostrando seu verdadeiro rosto, um sorriso frio e calculista. Meu amor, como você está se sentindo hoje? Perguntou Cândido com uma voz melosa, aproximando-se da cama. Irene o encarou, sem piscar, e com um esforço enorme tentou mover seus lábios. Ela sussurrou uma palavra que mal foi audível. Força. O que você disse, querida? Perguntou Cândido, inclinando-se para ela com um sorriso tenso, mas Irene permaneceu em silêncio, deixando-o desconcertado. A enfermeira se aproximou do outro lado da cama e colocou sua mão sobre o braço de Irene, dando leves tapinhas. Você precisa se recuperar logo, Irene. Sabe que todos estamos preocupados com você, disse com hipocrisia, lançando um olhar furtivo para Cândido. Cândido riu baixinho, como se tudo fosse uma piada interna da qual Irene nunca faria parte. Ele se aproximou da janela e olhou para fora, falando sem prestar muita atenção. Só pense em como poderemos resolver as coisas rapidamente assim que você se recuperar totalmente. Bem, se é que você vai se recuperar, é claro, disse com um sorriso torto que a enfermeira compartilhou. Naquele momento, o Dr. Ramírez, que havia estado esperando do lado de fora, abriu a porta com determinação. Sua aparição repentina surpreendeu Cândido e a enfermeira, que tentaram se recompor. Doutor, não sabíamos que você viria tão cedo, disse Cândido, forçando um sorriso. O Dr. Ramírez os encarou fixamente, sem traço algum de simpatia. Preciso falar com vocês dois. Fora do quarto, disse ele, sua voz carregada de autoridade. A enfermeira se tensionou por um segundo e depois assentiu, trocando um olhar com Cândido antes de sair. Cândido ficou para trás por um momento, olhando para Irene, como se tentasse decifrar algo em sua expressão, mas, no final, também saiu, fechando a porta atrás de si. O Dr. Ramírez se virou para Irene, que o olhou com uma mistura de medo e esperança. Vou acabar com isso, Irene. Hoje mesmo, ele assegurou. Apertou a mão dela brevemente antes de sair do quarto para enfrentar os dois conspiradores. No corredor, a enfermeira e Cândido esperavam com expressões tensas. O doutor os encarou, respirou fundo e começou. Estive acompanhando de perto a situação de Irene e seus progressos. E também notei certas irregularidades no seu tratamento, coisas que simplesmente não se encaixam, disse o doutor, fixando seus olhos na enfermeira, cuja expressão começava a mostrar sinais de preocupação. Cândido tentou interromper, mas o doutor levantou uma mão para detê-lo. Por favor, Cândido, já ouvi mentiras suficientes. Temos provas, e neste momento a polícia já está ciente do que vem acontecendo aqui, disse ele com firmeza. A cor desapareceu do rosto de Cândido, e a enfermeira começou a recuar, seu rosto cheio de pânico. Naquele instante, 2 policiais apareceram no final do corredor, caminhando em direção a eles com determinação. Cândido Jimenez, Helena Marques, disse um dos oficiais com voz firme. Vocês estão presos por conspiração e abuso contra a paciente Irene Martínez. A expressão de surpresa e terror em seus rostos foi evidente. Cândido tentou falar, mas as palavras se afogaram em sua garganta. A enfermeira, com as mãos trêmulas, não ofereceu resistência enquanto os agentes lhes colocavam as algemas. Da porta de seu quarto, Irene escutava os sons do corredor. Sentiu uma lágrima rolar por sua bochecha, mas não era uma lágrima de tristeza. Era uma mistura de alívio, justiça e a promessa de um novo começo. Sabia que o caminho à frente seria longo, mas já não estava sozinha, e o mais importante, já não era uma vítima. O Dr. Ramírez voltou a entrar no quarto uma vez que os oficiais levaram Cândido e a enfermeira. Olhou para Irene e, com um sorriso quente e sincero, disse: Conseguimos, Irene. Agora é sua vez de viver novamente, sem medo, sem sombras. Irene fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o ar preenchia seus pulmões com liberdade. O sol continuava entrando pela janela, e com ele, a esperança de um futuro melhor começava a florescer. Nos dias seguintes, enquanto Irene continuava sua recuperação, um sentimento de justiça começou a tomar forma dentro dela. Havia algo que ela precisava fazer antes de poder deixar tudo para trás. Ela pediu ao Dr. Ramírez que organizasse um encontro com outras mulheres que haviam sido vítimas de Cândido, mulheres que foram enganadas e despojadas de seus bens pelo homem que agora pagava sua dívida com a justiça.
Reunidas em uma sala discreta, cada mulher compartilhou sua história, e embora houvesse dor em suas palavras, também havia uma força que as unia. Irene se levantou com a ajuda do doutor. Olhando para cada uma delas, falou com voz firme. O que a mãe de Marta me disse era verdade. Cândido era um caça-fortunas, um homem vicioso que vivia de engano e manipulação. Todas nós fomos vítimas de sua crueldade e ganância, mas conosco ele não conseguiu levar a melhor. Hoje, estamos aqui para fechar este capítulo, para garantir que ele pague por cada lágrima que nos fez derramar. As mulheres assentiram, algumas com lágrimas nos olhos, outras com expressões decididas. Elas decidiram se unir e apresentar acusações adicionais contra Cândido. Havia chegado o momento de fechar as feridas, de transformar a dor em força e justiça. O processo foi longo, mas no final, Cândido foi condenado não apenas pelo abuso contra Irene, mas também por fraude e engano contra todas essas mulheres. No dia em que Cândido foi levado à prisão, Irene estava lá, ao lado de Marta e das outras mulheres. Não havia ódio em seus olhos, apenas determinação e o desejo de que a justiça prevalecesse. Cândido as olhou com uma mistura de raiva e desespero, mas já não tinha mais poder sobre elas. Irene sentiu como o peso da traição finalmente se dissipava, dando espaço para o perdão e o crescimento. Comigo você não conseguiu, Cândido. E agora você tem que pagar, disse Irene, com uma voz serena mas firme enquanto ele era levado. Após a sentença, Irene se permitiu começar de novo. Ela se mudou para uma pequena casa perto do campo, onde podia ver o nascer do sol todas as manhãs e sentir a paz que tanto desejava. Marta visitava frequentemente, e juntas elas riam, lembravam e faziam planos para o futuro. As mulheres que uma vez foram vítimas agora eram amigas, unidas por uma experiência que lhes ensinou o verdadeiro valor da vida. O Dr. Ramírez continuava sendo parte de sua vida, sempre pronto para apoiá-la e proporcionar o cuidado que ela precisava. Com o tempo, Irene descobriu que, mesmo após tanto sofrimento, o amor poderia renascer. Não um amor que dependesse das aparências ou de promessas vazias, mas um amor verdadeiro, construído na confiança e no respeito mútuo. O sol continuava entrando pela janela de sua nova casa, e cada raio lembrava de que sempre há uma oportunidade para renascer, para começar de novo sem medo, sem sombras. Irene havia recuperado sua vida, e embora cicatrizes sempre estivessem lá, também estaria a força que ela encontrou em meio à escuridão. E assim, com o apoio de suas amigas e do Dr. Ramírez, ela começou um novo capítulo cheio de esperança, cercada de pessoas que a amavam e sem mais sombras que a perturbassem. O grande final não era um fechamento, mas um começo. Um começo onde a justiça, o amor e a amizade eram os pilares de uma nova vida livre. Irene sabia que sua história seria um exemplo para muitas pessoas, uma história de sobrevivência, força e a promessa de que mesmo nos momentos mais escuros, a luz sempre encontra seu caminho. Se você gostou desta história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la, e se você passou por uma situação de engano similar, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.